Ele está sozinho no escritório vazio. A luz fria da manhã invade pelas janelas de vidro. Nas mãos trêmulas, uma fotografia amarelada que não via há 15 anos. O rosto de uma mulher jovem, sorridente, grávida. Ao lado dela, ele mesmo. Mais jovem, mais vivo, mais humano. A secretária está parada na porta. Ela também chora. E então, ele sussurra as palavras que mudariam tudo para sempre. Você é minha filha. O silêncio que segue é pesado como chumbo. Como chegamos até aqui? Como um empresário cético, duro como pedra, descobriu que sua própria secretária era a filha que ele nunca soube que existia. Essa é uma história sobre segredos enterrados, feridas não curadas e a redenção que só o amor verdadeiro pode trazer. Ricardo Almeida construiu um império do zero. Aos 52 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Mas o sucesso não trouxe felicidade. Desde a morte da esposa Marina, há 15 anos, ele vivia como um fantasma dentro de si mesmo. Acordava, trabalhava, dormia. Nenhuma emoção, nenhuma conexão. Seus funcionários o temiam, seus concorrentes o respeitavam, mas ninguém o amava. Ele havia se tornado frio, calculista, incapaz de sorrir, até que Clara Mendes apareceu para a entrevista de emprego. Ela era jovem, 26 anos, simples, de origem humilde. Trazia apenas um currículo modesto e um olhar que parecia conhecer dores antigas. Ricardo não sabia, mas aquela contratação mudaria tudo. Se você acredita que o passado sempre volta, deixe um recado nos comentários. Ricardo nunca gostava de entrevistar pessoalmente. Deixava isso para o Departamento de Recursos Humanos. Mas naquele dia de setembro de 2025, algo o fez aceitar o pedido da gerente. Clara Mendes aguardava na sala de reuniões, sentada ereta, mãos cruzadas sobre a bolsa surrada. Ela usava um blazer cinza que parecia emprestado, mas havia dignidade em sua postura. Quando Ricardo entrou, ela se levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira. Ele notou o nervosismo, mas também algo mais. Nos olhos castanhos dela havia uma tristeza familiar, como se ela carregasse um luto silencioso que ele conhecia bem. Aquilo o incomodou. Fazia tempo que ele não prestava atenção em ninguém. Ele sentou, folheou o currículo sem ler de verdade e perguntou com voz monótona por que ela queria trabalhar ali. Clara respirou fundo antes de responder. Disse que precisava do emprego, que era sua chance de recomeçar depois de anos difíceis. Não entrou em detalhes, não pediu piedade. Apenas olhou para ele com uma honestidade desarmante e disse que trabalharia mais do que qualquer um. Ricardo quase sorriu. Quase. Havia algo nela que o fazia lembrar de tempos antigos, quando ele ainda acreditava em segundas chances. Contratou-a na hora, sem saber que aquela decisão abriria as portas de um passado que ele havia enterrado com todas as forças. Clara começou na segunda-feira seguinte. Era pontual, eficiente, discreta. Organizava a agenda dele com precisão cirúrgica, atendia ligações com educação, nunca reclamava das horas extras. Mas havia algo diferente nela. Uma gentileza que parecia fora de lugar naquele ambiente corporativo brutal. Ela trazia café sem ser pedida. Deixava bilhetes de boa sorte antes de reuniões importantes. Sorria mesmo quando ninguém mais sorria. Ricardo estranhava, desconfiava. Não estava acostumado com bondade gratuita. Parte dele queria afastá-la, manter as paredes que havia construído ao redor do coração. Mas outra parte, pequena e quase esquecida, começava a se perguntar quem era aquela mulher e por que ela o tratava com tanto cuidado. Uma tarde, ele a encontrou chorando no banheiro feminino. Não deveria ter visto. Estava passando pelo corredor quando ouviu o som abafado dos soluços. Parou. Ficou ali indeciso, até que a porta se abriu e Clara apareceu com os olhos vermelhos. Ela se assustou ao vê-lo, tentou disfarçar, murmurou uma desculpa rápida sobre alergias. Ricardo não acreditou.
mas também não perguntou. Apenas disse com voz mais suave do que pretendia que ela podia ir para casa mais cedo se precisasse. Clara negou, agradeceu e voltou para a mesa. Ele ficou parado ali por mais alguns segundos, com uma sensação estranha no peito. Era quase como preocupação, quase como humanidade. Ele não gostou. As semanas passaram. Clara continuava impecável no trabalho, mas Ricardo começou a notar coisas. Ela nunca falava da família, nunca mencionava amigos. Nas pausas para almoço, comia sozinha, olhando pela janela como se esperasse alguém que nunca chegava. Havia uma solidão nela que ecoava a dele. Certa vez, ele a viu segurando uma fotografia pequena, guardada dentro da carteira. Não conseguiu ver o rosto na imagem, mas notou como ela acariciava o papel com os dedos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois disso, Clara percebeu que ele estava olhando, guardou a foto rapidamente e voltou ao trabalho. Ricardo fingiu não ter visto nada, mas a curiosidade, aquela velha e perigosa curiosidade, começou a crescer dentro dele. Um dia, Clara chegou atrasada. Era a primeira vez. Ricardo estava prestes a repreendê-la quando notou o rosto inchado, os olhos fundos, o jeito como ela evitava seu olhar. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela assentiu rápido demais. Mentiu mal. Disse que não havia dormido direito. Ricardo podia ter deixado passar, mas algo nele se recusou a ignorar. Então fez algo que não fazia há anos. Demonstrou empatia. Disse que ela podia tirar o dia de folga se precisasse. Clara olhou para ele surpresa, como se nunca tivesse recebido gentileza de um chefe antes. Agradeceu baixinho, mas recusou. Disse que trabalhar era melhor do que ficar sozinha. Aquelas palavras tocaram uma ferida antiga em Ricardo. Ele conhecia bem aquela dor. Naquela noite, Ricardo não conseguiu parar de pensar em Clara. Havia algo errado, algo que ele não conseguia identificar. Ela era competente, dedicada, mas também profundamente triste, e havia aquela sensação incômoda de familiaridade, como se ele já a conhecesse de algum lugar, como se seus destinos estivessem conectados de uma forma que ele não compreendia. Pensou em Marina, sua falecida esposa. Lembrou-se de como ela costumava dizer que as pessoas certas entram em nossas vidas no momento certo. Ele nunca acreditou nisso. Sempre achou que a vida era apenas acaso e caos. Mas naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, começou a se perguntar se Marina não tinha razão. Se Clara não era mais do que uma simples secretária. Os meses seguintes trouxeram uma mudança sutil. Ricardo começou a sorrir de leve quando Clara entrava na sala. Ela começou a relaxar, a falar um pouco mais sobre si mesma. Nada muito profundo. Apenas pequenos fragmentos. Cresceu sem pai, a mãe morreu há 5 anos, não tinha irmãos. Cada revelação era como uma peça de quebra-cabeça que Ricardo ainda não conseguia montar. Ele queria perguntar mais, mas não sabia como. Havia tanto tempo desde a última vez que ele se permitiu se importar com alguém. Então, continuava observando, em silêncio, enquanto Clara lentamente se tornava mais do que uma funcionária. Ela estava se tornando uma presença, um conforto, quase como uma filha. O pensamento o assustou. Ele não sabia por quê. Então veio o dia do aniversário de Marina. 15 anos desde que ela havia partido. Ricardo sempre passava aquele dia trancado em casa, bêbado, perdido em memórias. Mas desta vez, Clara percebeu que algo estava errado. Ele estava mais calado que o normal, mais distante. No final do expediente, ela bateu na porta do escritório dele com uma xícara de chá. Disse que sabia que ele estava sofrendo, que não precisava falar sobre isso, mas que ela estaria ali se ele precisasse. Ricardo olhou para ela, realmente olhou, e viu compaixão genuína. Não piedade, não obrigação, apenas uma pessoa que entendia dor, oferecendo consolo à outra.
Algo quebrou dentro dele naquele momento. Ele agradeceu com voz embargada. Ela sorriu e saiu. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Ricardo não bebeu sozinho. Bebeu pensando em Clara. E então, numa manhã fria de outubro de 2025, tudo mudou. Clara chegou ao escritório mais cedo que o normal. Ricardo a encontrou sentada em sua cadeira, segurando uma caixa velha de sapatos. Dentro havia cartas, fotografias, documentos amarelados. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse que precisava contar a verdade, que havia um segredo, que ela não havia chegado ali por acaso. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sentou na cadeira ao lado dela, o coração disparado, e perguntou o que estava acontecendo. Clara respirou fundo, abriu a caixa e tirou de dentro uma fotografia antiga. Nela, uma mulher jovem, grávida, sorrindo. Ao lado, um homem que Ricardo reconheceu imediatamente. Era ele mesmo, 27 anos atrás, com Júlia, seu primeiro amor, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Ricardo segurou a fotografia com mãos trêmulas. O rosto de Júlia. Aquele sorriso que ele havia amado mais do que tudo. Ela estava grávida na imagem. Ele se lembrava daquele dia. Era verão. Eles tinham acabado de se formar na faculdade. Estavam apaixonados, jovens, cheios de planos. Mas então a família dela interveio. Disseram que ele não era suficiente, que vinha de família pobre, que nunca daria a ela a vida que merecia. Forçaram Júlia a se afastar. Ela desapareceu da noite para o dia. Ele tentou encontrá-la, mas foi impedido. Meses depois, ouviu dizer que ela havia se mudado para o exterior. Nunca mais a viu. Nunca soube que ela estava grávida. Nunca soube que havia deixado para trás mais do que um amor. Havia deixado uma filha. Clara estava chorando agora, lágrimas descendo livres pelo rosto. Ela contou tudo. Como Júlia fugiu da família, mudou-se para uma cidade pequena no interior, teve a filha sozinha. Como ela cresceu sem pai, apenas com a mãe que sempre falava dele com amor e saudade. Júlia nunca se casou, nunca superou Ricardo. Criou Clara com as histórias dele, com a esperança de que um dia ele descobrisse a verdade. Mas Júlia era orgulhosa. Não quis procurá-lo, não quis forçar nada. Disse que se fosse para acontecer, aconteceria. Clara cresceu com aquela fotografia, com aquelas histórias, com a sensação de que metade dela faltava. E então, 5 anos atrás, Júlia morreu. Câncer, rápido e brutal. E deixou uma carta. Ricardo não conseguia falar. Apenas olhava para Clara, para aqueles olhos castanhos que agora ele reconhecia. Eram os olhos de Júlia, eram os olhos dele. Clara tirou a carta da caixa. O papel estava gasto, dobrado e desdobrado tantas vezes que as linhas eram suaves como tecido. Ela entregou para ele com mãos tremendo. Ricardo abriu devagar. A letra de Júlia, aquela caligrafia delicada que ele conhecia tão bem. As primeiras palavras quebraram o que restava de suas defesas. Meu amor, Ricardo, se você está lendo isto, eu já parti. Mas antes de ir, preciso que você saiba a verdade. Nossa filha existe. Seu nome é Clara. Ela é tudo de bom que havia em nós dois. Por favor, cuide dela. Ame-a como eu sei que você teria amado se soubesse. Perdoe-me por nunca ter contado. Eu te amei até o último suspiro. Júlia. Ricardo desmoronou. Todas as paredes que havia construído ao longo de 15 anos caíram de uma vez. Ele chorou como não chorava desde a morte de Marina. Chorou pela vida que nunca teve com Júlia. Chorou pela filha que cresceu sem ele. Chorou por todos os anos perdidos. Clara estava chorando também, mas foi ela quem o abraçou. Foi ela quem segurou aquele homem quebrado e disse que não havia culpa, que a mãe nunca o culpou, que ela mesma não o culpava.
que só queria conhecê-lo, que por isso havia procurado emprego na empresa dele, que esperou meses para ter coragem de contar a verdade, que tinha medo de que ele a rejeitasse, que não aguentaria ser rejeitada novamente. Ricardo apertou-a nos braços e sussurrou as palavras que ela esperava a vida toda. Você é minha filha, minha filha. Os dias seguintes foram confusos. Ricardo cancelou reuniões importantes. Trancou-se no escritório com Clara. Queriam conhecer um ao outro. Ela contou sobre a infância no interior, sobre como a mãe trabalhava dia e noite para sustentá-las, sobre como era difícil crescer sem pai enquanto todas as outras crianças tinham. Contou sobre a morte de Júlia, sobre como ficou sozinha no mundo, sobre como a única coisa que restou foi a promessa de encontrar o pai. Ricardo contou sobre Marina, sobre como havia se casado anos depois de perder Júlia, sobre como nunca amou Marina da mesma forma, mas que ela foi boa com ele, sobre como ficou vazio depois que ela morreu, sobre como havia desistido de viver de verdade. Clara mostrou mais fotografias. Júlia em diferentes fases da vida, sempre sozinha, sempre com aquele olhar distante. Ricardo viu a vida que ela teve sem ele, e o peso da culpa foi quase insuportável. Ele deveria ter lutado mais, deveria ter ignorado a família dela, deveria ter encontrado uma forma. Mas Clara tocou seu rosto e disse que não podia mudar o passado, que só podiam construir o futuro. Que ela não veio até ali para cobranças, veio para conexão, para família, para amor. Ricardo abraçou-a novamente. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha uma razão para viver. Tinha uma filha. Tinha Clara. Tinha uma segunda chance que a vida, por alguma razão, decidiu lhe dar. Mas nem tudo seria fácil. Alguns funcionários começaram a notar a mudança no comportamento de Ricardo. Ele estava mais humano, mais acessível, sorria com frequência e passava horas no escritório com Clara. Rumores começaram, fofocas maliciosas sobre um caso entre chefe e secretária. Ricardo ouviu algumas dessas conversas e sentiu raiva, queria gritar a verdade, que Clara era sua filha, que não havia nada impróprio, mas Clara pediu para esperar. Disse que não estava pronta para que todos soubessem, que precisava de tempo. Ricardo concordou, mas sentia a frustração crescer. Ele queria abraçá-la publicamente, queria gritar para o mundo que tinha uma filha, mas respeitou o pedido dela, por enquanto. Certa noite, Ricardo convidou Clara para jantar em sua casa. Era a primeira vez que alguém além de empregados entrava naquele apartamento desde a morte de Marina. Ele preparou a mesa, comprou flores, tentou fazer com que tudo fosse especial. Clara chegou tímida, mas sorrindo. Jantaram falando sobre tudo, sobre gostos musicais, sobre filmes, sobre sonhos. Ricardo descobriu que Clara sempre quis estudar arquitetura, mas nunca teve dinheiro. Que sonhava viajar para Paris. Que amava café com canela. Pequenos detalhes que ele guardou como tesouros. No final da noite, antes de ela ir embora, Ricardo disse que pagaria a faculdade dela, que ela não precisava trabalhar como secretária para sempre, que merecia seguir seus sonhos. Clara começou a chorar. Disse que nunca ninguém havia se importado assim com ela, que a vida inteira foi sozinha, lutando, sobrevivendo, e agora tinha um pai que queria cuidar dela. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos e disse que passaria o resto da vida compensando os anos perdidos, que ela nunca mais estaria sozinha, que ele seria o pai que deveria ter sido desde o início. Clara abraçou-o forte e disse que só precisava dele ali, presente, real, que isso já era mais do que suficiente. Naquela noite, quando ela partiu, Ricardo ficou na varanda olhando a cidade. Pela primeira vez em décadas, sentiu paz, sentiu propósito. Sentiu que a vida finalmente fazia sentido novamente. Mas a paz seria breve. No dia seguinte, Clara chegou ao escritório pálida. Nas mãos, uma carta. Não de Júlia, mas de um advogado.
A família de Júlia havia descoberto sobre Clara e queriam custódia retroativa. Queriam provar que Ricardo era um pai negligente que abandonou a filha. Queriam tirar Clara dele antes que ele pudesse realmente tê-la. Ricardo leu a carta e sentiu fúria. Aquelas mesmas pessoas que destruíram seu relacionamento com Júlia agora queriam destruir sua relação com Clara. Não permitiria. Olhou para a filha, que estava aterrorizada, e prometeu: ninguém vai te tirar de mim. Ninguém. Vou lutar com tudo que tenho. Clara acreditou nele, mas o medo não desapareceu. A batalha estava apenas começando. Comente se você acredita que família é sobre amor, não sobre sangue. Os avós de Clara nunca a conheceram. Durante 26 anos, ignoraram a existência da neta, mas agora, com Ricardo na jogada, viram oportunidade. Não era sobre amor, era sobre controle, era sobre dinheiro. Eles sabiam que Ricardo era rico, sabiam que Clara era a herdeira legítima e queriam parte disso. Contrataram advogados caros, prepararam processos, inventaram histórias. Alegaram que Ricardo havia abandonado Júlia grávida, que era irresponsável, que não merecia ter a filha de volta. Clara estava devastada. Aquelas pessoas que nunca ligaram para ela agora fingiam preocupação. Ricardo estava furioso, mas sabia que fúria não resolveria nada. Precisava de estratégia, precisava de provas, precisava provar que era digno de ser pai. Ele contratou os melhores advogados do país, reuniu todas as cartas de Júlia, todos os documentos, todas as provas de que ele nunca soube da gravidez. Clara testemunhou tudo. Contou sobre a infância sem os avós, sobre como Júlia havia cortado o contato com a família depois que eles a rejeitaram, sobre como viveram sozinhas, lutando, mas felizes porque tinham uma a outra. Os advogados de Ricardo montaram um caso sólido, mas o processo judicial seria longo, meses, talvez anos, e enquanto isso, Clara vivia sob a ameaça constante de ser arrancada da vida que finalmente estava construindo. Ela não dormia direito, perdia peso. Ricardo via a filha definhar e sentia impotência. Queria protegê-la, mas não sabia como. Uma noite, Clara teve um ataque de pânico no escritório. Começou a hiperventila, dizendo que não aguentava mais a pressão, que talvez fosse melhor desistir, que talvez devesse simplesmente desaparecer para que Ricardo não sofresse. Ele segurou-a pelos ombros, firme, mas gentil, e olhou fundo nos olhos dela. Você é minha filha, disse com voz rouca. Não importa o que aconteça. Não importa quantos advogados eles contratem. Você é minha filha e eu não vou desistir de você. Nunca, entendeu? Clara assentiu entre soluços. Ricardo abraçou-a até que a respiração dela se acalmasse. Até que o pânico passasse. Até que ela acreditasse, novamente, que não estava sozinha, que tinha alguém lutando por ela. Os avós de Clara intensificaram os ataques. Vazaram informações falsas para a imprensa. Jornais sensacionalistas publicaram manchetes maldosas. Empresário ricaço abandona filha e agora quer herdar. Secretária revelada como filha bastarda. As mentiras espalharam-se rápido. Ricardo viu sua reputação desmoronar. Clientes cancelaram contratos. Sócios questionaram sua liderança. Mas ele não recuou. Deixou claro em entrevista pública: descobri recentemente que tenho uma filha. Não sabia de sua existência, mas agora que sei, farei tudo para protegê-la e amá-la como ela merece. As mentiras publicadas são tentativas de manipulação de pessoas que nunca se importaram com ela. A verdade prevalecerá. As palavras dele viralizaram. Opinião pública começou a mudar. Pessoas começaram a ver a injustiça. Começaram a apoiar Ricardo. Clara, no entanto, estava cada vez mais frágil. Uma tarde, Ricardo a encontrou olhando pela janela do escritório, perdida em pensamentos. Perguntou no que ela estava pensando. Ela disse que estava pensando na mãe.
em como Júlia havia sido forte a vida toda, em como nunca reclamou, em como sempre encontrou forças para continuar. Eu queria ser forte como ela, Clara murmurou. Mas estou cansada, pai. Foi a primeira vez que ela o chamou de pai. Ricardo sentiu as lágrimas subirem. Abraçou-a e disse que ela não precisava ser forte sozinha, que agora tinha ele, que juntos enfrentariam qualquer coisa. Clara encostou a cabeça no ombro dele e chorou. E pela primeira vez não chorou de medo, chorou de alívio, de pertencimento. O julgamento foi marcado para dezembro de 2025. Ricardo e Clara prepararam-se juntos. Ele ensaiou com ela o depoimento. Disse para falar a verdade, apenas a verdade, que a honestidade dela seria a arma mais poderosa. Clara tinha medo do tribunal, dos avós que nunca amou, dos advogados agressivos. Mas quando olhava para Ricardo, via determinação, via amor. E isso lhe dava coragem. Eles passaram noites estudando documentos, organizando provas, construindo a narrativa da vida que Júlia e Clara tiveram. Cada carta, cada fotografia, cada recibo de aluguel atrasado era uma peça que provava. Elas viveram sozinhas, abandonadas pela família, mas cheias de amor uma pela outra. E Ricardo nunca soube. Ele foi vítima tanto quanto elas. Durante esse período, Ricardo fez algo que nunca imaginou fazer. Foi até o túmulo de Júlia. Ficou ali, sozinho, diante da lápide simples. Falou com ela, pediu perdão por não ter lutado mais 27 anos atrás. Agradeceu por ter criado uma filha tão incrível. Prometeu que cuidaria de Clara com todo o amor que ele teria dado às duas se tivesse tido a chance. Chorou ali, sob a chuva fina de novembro, e sentiu como se Júlia estivesse ouvindo, como se ela estivesse em paz, como se finalmente tudo estivesse se encaixando da forma que deveria. Quando voltou para casa, Clara o esperava. Ele contou onde esteve. Ela sorriu entre lágrimas e disse: ela teria gostado disso. Ela sempre te amou. A proximidade entre pai e filha crescia a cada dia. Eles criaram rituais, café da manhã juntos aos domingos, caminhadas no parque, conversas longas sobre tudo e nada. Ricardo descobriu que Clara tinha senso de humor afiado, que adorava filmes antigos, que sonhava em ter um cachorro. Ele comprou um Golden Retriever filhote e deu de presente. Clara chorou de alegria. Deu o nome de Sol ao animal. Por quê? Disse ela. Era assim que se sentia agora, como se o sol finalmente tivesse nascido em sua vida. Ricardo guardou aquelas palavras no coração. Ele também sentia isso. Depois de décadas de escuridão, havia luz novamente. Havia propósito. Havia amor. E nada nem ninguém tiraria isso dele. Mas os avós não desistiam. Contrataram detetives para seguir Ricardo. Procuravam erros, deslizes, qualquer coisa que pudessem usar contra ele. Descobriram que ele bebia sozinho em casa. Tentaram usar isso como prova de alcoolismo. Descobriram que Clara morava sozinha em apartamento modesto. Tentaram alegar que ele não a sustentava adequadamente. Mas Ricardo tinha resposta para tudo. Ele bebia para lidar com o luto, mas nunca deixou afetar o trabalho. Clara morava sozinha porque era independente, mas ele havia oferecido ajuda financeira que ela, por orgulho, inicialmente recusou. Cada ataque era rebatido, cada mentira desmentida. A verdade era simples. Um pai e uma filha finalmente se encontraram e queriam apenas viver juntos. Uma semana antes do julgamento, Clara recebeu uma ligação. Era a avó. Pela primeira vez em 5 anos, desde a morte de Júlia. A voz da mulher era fria, calculista. Ela ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para que Clara desistisse de Ricardo, para que voltasse para a família verdadeira, para que aceitasse o sobrenome deles. Clara ouviu em silêncio. Quando a avó terminou, ela respondeu com voz firme:
A senhora nunca foi família, nunca me procurou quando eu precisava, nunca ajudou minha mãe. Não vou trair meu pai por dinheiro, não sou como vocês. E desligou. Quando contou para Ricardo, ele sentiu orgulho imenso. Sua filha tinha caráter, tinha força, tinha dignidade. Era filha de Júlia, mas também era filha dele. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava cheio, jornalistas curiosos, apoiadores. Ricardo entrou de mãos dadas com Clara. Ela estava tremendo, mas firme. Ele sussurrou no ouvido dela: "Eu estou aqui. Sempre estarei." Os avós estavam do outro lado da sala, rostos duros, sem emoção. Olhavam para Clara como se ela fosse propriedade, não pessoa. O juiz entrou. O processo começou. Os advogados dos avós atacaram primeiro. Pintaram Ricardo como oportunista, como alguém que só apareceu na vida de Clara agora que ela era adulta e ele era rico. Insinuaram interesses financeiros, distorceram a verdade. Ricardo apertou os punhos, mas manteve a calma. Sabia que a verdade viria, tinha fé nisso. Então foi a vez da defesa. O advogado de Ricardo apresentou as cartas de Júlia, leu trechos em voz alta. A sala ficou em silêncio. Muitos choraram. As palavras de Júlia eram honestas, dolorosas, cheias de amor. Provavam que Ricardo nunca soube. Provavam que ele foi enganado pela família dela. Provavam que Júlia morreu amando-o. Depois, Clara subiu ao banco. Com voz tremendo, mas clara, contou sua história. A infância sem pai, a mãe que trabalhou até a exaustão, os avós que nunca ligaram, o dia que encontrou Ricardo, a conexão imediata, o amor que cresceu. "Ele não é apenas meu pai biologicamente", disse Clara, lágrimas escorrendo. "Ele é meu pai porque escolheu ser, porque me acolheu, porque lutou por mim. Isso é mais do que sangue, isso é amor." O tribunal inteiro estava emocionado. Até o juiz limpou os olhos discretamente. Os avós perceberam que haviam perdido. Tentaram interromper, protestar, mas foi tarde. A verdade havia sido dita, e a verdade era poderosa demais para ser ignorada. O juiz pediu um recesso. Ricardo e Clara saíram da sala abraçados. Ela estava exausta, mas aliviada. Ele estava grato, mas ainda ansioso. Faltava a decisão final, faltava a palavra do juiz. Mas pela primeira vez, Ricardo sentiu esperança real. Sentiu que talvez, finalmente, a justiça prevalecesse. Que talvez ele e Clara pudessem começar de verdade a construir a vida que mereciam. Uma vida como pai e filha, uma vida como família. Enquanto esperavam, Ricardo levou Clara para um café próximo. Pediram chocolate quente. Ficaram ali, em silêncio confortável, apenas existindo um ao lado do outro. Clara pegou a mão dele sobre a mesa e apertou. Não disse nada, não precisava. O gesto dizia tudo. "Obrigada por lutar por mim." Ricardo apertou de volta. "Sempre." Naquele momento, independentemente do que o juiz decidisse, eles sabiam a verdade. Eram pai e filha. Nada mudaria isso. Nenhum tribunal, nenhum avô, nenhuma lei. O amor que nasceu entre eles era real, era forte, era eterno, e isso era tudo o que importava. Deixe um coração, se você acredita que a verdade sempre vence no final. O juiz voltou após 2 horas de deliberação. A sala estava tensa. Clara segurava a mão de Ricardo com força. Ele podia sentir o coração dela disparado através do pulso. O juiz ajeitou os óculos, olhou para os documentos, depois para as 2 partes. Começou a falar. Revisou o caso. Mencionou a carta de Júlia, o depoimento de Clara, as provas apresentadas. Falou sobre o conceito de família, sobre responsabilidade, sobre amor verdadeiro. Ricardo mal conseguia respirar. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, o juiz proferiu a sentença. Considerando todas as evidências apresentadas, fica claro que o senhor Ricardo Almeida nunca foi informado sobre a gravidez.
que ele foi, de fato, vítima de manipulação familiar, que demonstrou genuíno interesse no bem-estar de sua filha desde o momento da descoberta. Portanto, este tribunal nega o pedido de custódia retroativa e reconhece formalmente a relação paterno-filial entre Ricardo Almeida e Clara Mendes. A sala explodiu. Clara desabou em lágrimas. Ricardo a puxou para um abraço apertado. Ele também chorava, mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de justiça finalmente feita. Os avós se levantaram furiosos, gritaram protestos, mas foram silenciados pelo juiz. A decisão estava tomada. Era final. Clara era oficialmente reconhecida como filha de Ricardo, e ninguém poderia mudar isso. Do outro lado da sala, os avós saíram derrotados. Não olharam para trás. Não se despediram. Apenas partiram, levando consigo a amargura e a ganância que sempre os definiram. Clara nem os viu sair. Estava ocupada abraçando seu pai, sentindo finalmente a segurança que sempre buscou. Ricardo beijou o topo da cabeça dela e sussurrou: "Acabou. Você está segura. Você está em casa." Nos dias seguintes, a vida mudou completamente. Clara se mudou para o apartamento de Ricardo. Ele reformou um quarto inteiro para ela. Deixou decorar do jeito que quisesse. Ela encheu de plantas, de fotografias da mãe, de livros. Criou um espaço que era dela, mas dentro da casa dele. Um símbolo perfeito de suas vidas agora entrelaçadas. Ricardo, por sua vez, aprendeu a ser pai. Aprendeu a perguntar sobre o dia dela, a cozinhar juntos, a assistir séries abraçados no sofá. Eram pequenas coisas, mas significavam tudo. Ele havia perdido 26 anos. Não perderia mais um segundo. Cada momento com Clara era precioso. Cada risada, cada conversa, cada silêncio confortável. Tudo era um presente que ele nunca pensou que teria. Clara começou a estudar arquitetura. Ricardo pagou a faculdade como havia prometido. Ela protestou no início, disse que não precisava, que poderia trabalhar e estudar. Mas ele insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer, que ela merecia seguir seus sonhos sem a carga de preocupações financeiras. Clara aceitou, emocionada. No primeiro dia de aula, Ricardo a acompanhou até a porta da universidade. Tirou uma foto dela sorrindo, com a mochila nova, os olhos brilhando de esperança. Guardou aquela imagem no celular e olhava sempre que sentia falta dela durante o dia. Era a imagem de sua filha recomeçando. Era a imagem de uma promessa cumprida. Era a prova de que ainda havia bondade no mundo. A empresa também mudou. Ricardo se tornou um chefe diferente, mais humano, mais empático. Começou a perguntar sobre as famílias dos funcionários, a oferecer horários flexíveis para pais, a criar políticas de apoio emocional. Descobriu que liderar com compaixão não diminuía a eficiência, na verdade, aumentava. As pessoas trabalhavam melhor quando se sentiam vistas, quando se sentiam valorizadas. Clara havia ensinado isso a ele. Ela havia ensinado que sucesso sem amor era vazio, que dinheiro sem conexão era inútil, que o verdadeiro legado não estava em lucros, mas em vidas tocadas. Ricardo aplicou essas lições em tudo e viu sua empresa prosperar não apenas financeiramente, mas humanamente. Era uma transformação completa, de dentro para fora. Certo domingo, Clara acordou Ricardo cedo. Disse que queria levá-lo a um lugar especial. Ele concordou, curioso. Dirigiram por horas, até chegarem à pequena cidade do interior onde Clara havia crescido. Ela o levou até a casa humilde onde morou com Júlia. A casa estava abandonada agora, mas Clara tinha as chaves. Entraram juntos. Os cômodos estavam vazios, mas as memórias permaneciam. Clara mostrou o quarto dela, o lugar onde Júlia costumava ler para ela antes de dormir, a janela de onde observava as estrelas sonhando com o pai que nunca conheceu. Ricardo absorveu tudo. Imaginou Júlia ali, criando Clara sozinha, lutando, amando.
Imaginou Clara criança esperando. A dor era quase insuportável. Mas também havia beleza, porque agora ele estava ali. Agora ele conhecia. Agora tudo fazia sentido. Antes de partir, Clara levou Ricardo ao cemitério local, até o túmulo de Júlia. Era a primeira vez que eles iam juntos. Pai e filha ficaram lado a lado diante da lápide. Ricardo colocou flores frescas. Clara colocou a mão no ombro dele. E então, juntos, falaram com Júlia. Contaram que tinham se encontrado, que estavam construindo uma vida juntos, que ela podia descansar em paz, porque sua filha não estava mais sozinha. Ricardo agradeceu a Júlia por Clara, por ter criado uma mulher tão incrível, por ter guardado a esperança até o fim. Clara agradeceu à mãe por nunca desistir do amor, por ter plantado no coração dela a semente da fé. Choraram juntos, mas também sorriram, porque sabiam que Júlia estaria feliz. Onde quer que estivesse, estaria feliz. No caminho de volta, Ricardo e Clara pararam em um restaurante de estrada. Pediram comida simples, conversaram sobre planos futuros. Clara queria viajar. Ricardo prometeu levá-la a Paris, o sonho antigo dela. Queria mostrar o mundo para a filha, queria compensar tudo que ela perdeu. Clara segurou a mão dele sobre a mesa e disse que já tinha tudo o que precisava, que Paris seria incrível, mas que o melhor presente era simplesmente tê-lo, estar com ele, saber que tinha um pai. Ricardo sentiu o peito apertar de emoção. Percebeu que ela tinha razão. O amor não estava nos grandes gestos, estava nos pequenos momentos, nos cafés da manhã juntos, nas conversas antes de dormir, na certeza de que nunca mais estariam sozinhos. Voltaram para São Paulo quando o sol se punha. Ricardo olhou de relance para Clara no banco do passageiro. Ela dormia tranquila, com sol, o cachorro no colo. Havia paz no rosto dela, uma paz que não existia meses atrás. Ele havia feito isso. Havia dado segurança para sua filha. Havia criado um lar para ela, e isso valia mais do que qualquer negócio, qualquer conquista profissional, qualquer reconhecimento. Essa era sua maior realização. Ser pai, ser amado, ser necessário. Ricardo sorriu e continuou dirigindo. A estrada à frente estava iluminada pelos últimos raios de sol. E parecia, finalmente, um caminho cheio de promessas. Um caminho que ele não precisava percorrer sozinho. Tinha Clara, tinha família, tinha amor. E isso era tudo. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu. Clara estudava durante o dia, Ricardo trabalhava, jantavam juntos todas as noites. Aos fins de semana, exploravam a cidade, assistiam filmes, cozinhavam juntos. Eram coisas normais, cotidianas, mas para eles eram extraordinárias, porque eram coisas que nunca tiveram. Clara nunca teve um pai para jantar. Ricardo nunca teve uma filha para cuidar. Agora tinham tudo isso e não davam nada como garantido. Cada momento era celebrado. Cada risada guardada. Cada abraço prolongado, porque ambos sabiam o que era viver sem. E agora que tinham, protegiam aquilo com tudo que eram. O amor entre eles crescia a cada dia. Não era perfeito. Havia discussões, desacordos, momentos difíceis. Mas sempre havia perdão, sempre havia compreensão, sempre havia amor. Um dia, Clara chegou em casa com novidade. Havia conhecido alguém na faculdade, um rapaz chamado Felipe. Ricardo sentiu o instinto protetor surgir. Fez 1000 perguntas. Clara riu, disse que era apenas um amigo, por enquanto, mas os olhos dela brilhavam diferente. Ricardo percebeu, e então fez algo que surpreendeu a ambos. Disse que gostaria de conhecer Felipe, que se ele era importante para Clara, era importante para ele também. Clara abraçou o pai, emocionada, disse que ele era o melhor pai do mundo. Ricardo riu, disse que estava apenas tentando compensar o tempo perdido. Mas no fundo sabia que era mais que isso. Ele genuinamente queria fazer parte da vida dela,
de toda a vida dela, das alegrias, das dores, dos amores, das perdas. Queria estar presente, sempre. Felipe veio jantar semana seguinte. Era um rapaz educado, inteligente, claramente apaixonado por Clara. Ricardo o testou sutilmente, fez perguntas, observou. No final da noite, quando Felipe foi embora, Ricardo disse para Clara que gostou dele, que parecia um bom rapaz. Clara sorriu aliviada. Disse que estava feliz, que o pai aprovava. Ricardo abraçou-a e disse que tudo o que ele queria era a felicidade dela, que se Felipe a fazia feliz, então ele também o faria bem-vindo. Clara chorou de gratidão. Disse que nunca imaginou ter isso. Ter um pai que se importava com quem ela namorava, que perguntava sobre seus sonhos, que estava ali, simplesmente ali. Ricardo chorou também, porque percebeu que estava finalmente sendo o pai que sempre deveria ter sido, e isso curava feridas nele que nem sabia que existiam. Compartilhe se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. O Natal de 2025 foi o primeiro que Ricardo e Clara passaram juntos como família. Eles decoraram o apartamento inteiro, árvore gigante, luzes por toda parte, músicas natalinas tocando. Clara cozinhou a receita preferida de Júlia, peru com farofa especial. Ricardo ajudou, mais atrapalhando que ajudando de verdade, mas rindo o tempo todo. Era a primeira vez em décadas que ele sentia alegria genuína no Natal. Desde a morte de Marina, as festas eram apenas lembretes dolorosos de solidão. Mas agora havia vida, havia risadas, havia Clara. Eles jantaram à luz de velas, brindaram com vinho barato que Clara insistiu em comprar porque era o que ela e Júlia tomavam. Ricardo achou horrível, mas bebeu cada gole com gratidão, porque não era sobre o vinho, era sobre a conexão. Após o jantar, Clara entregou um presente para Ricardo. Era pequeno, embrulhado com papel simples. Ele abriu com cuidado. Dentro havia um porta-retratos, e na moldura, a fotografia que mudou tudo. Júlia grávida, Ricardo jovem ao lado dela, sorrindo. Mas Clara havia adicionado algo. Com caneta dourada, escreveu na parte de baixo do vidro: família, sempre foi, sempre será. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas, abraçou a filha com força e disse que era o melhor presente que já havia recebido, que guardaria para sempre, que olharia todos os dias e lembraria do milagre que era tê-la. Clara chorou também. Disse que ele era o presente, que era o milagre, que tinha salvado a vida dela apenas por existir, por estar ali, por amá-la. Depois das festas, a vida seguiu seu ritmo. Clara avançava na faculdade, tirava notas excelentes. Ricardo começou a levá-la para reuniões da empresa, ensinando-a sobre negócios. Não porque esperava que ela trabalhasse com ele, mas porque queria compartilhar sua vida inteira. Queria que ela conhecesse cada parte dele. Clara se mostrou naturalmente talentosa. Tinha ideias inovadoras, enxergava soluções criativas. Os sócios de Ricardo começaram a respeitá-la. Alguns até sugeriram que ela entrasse oficialmente para a empresa, mas Ricardo deixou a decisão com Clara. Disse que apoiaria qualquer caminho que ela escolhesse, arquitetura, negócios ou qualquer outra coisa. O importante era que fosse escolha dela, que ela vivesse a vida que quisesse, não a vida que ele ou qualquer outro planejasse para ela. Em março de 2026, chegou o aniversário de Júlia. Clara acordou triste. Era sempre difícil aquele dia. Ricardo percebeu e decidiu fazer algo especial. Levou Clara de volta à cidade natal dela, mas desta vez tinham um plano. Compraram mudas de flores, tintas, ferramentas. Passaram o dia inteiro reformando o túmulo de Júlia. Limparam, pintaram, plantaram rosas. Transformaram aquele lugar de dor em um lugar de beleza. Quando terminaram, estava lindo. Clara colocou uma placa nova. Júlia Mendes, mãe amada, amor eterno. Ricardo adicionou algo.
Pegou uma pequena placa de metal e a fixou ao lado. Obrigado por Clara. Obrigado por tudo. Com amor, Ricardo. Ficaram ali até o sol se pôr. E pela primeira vez, aquele dia não foi apenas sobre tristeza. Foi também sobre gratidão, sobre celebração, sobre amor que transcende a morte. O relacionamento entre Clara e Felipe se aprofundou. Ele se tornou presença constante na vida deles. Ricardo o adotou como parte da família. Jantares a três se tornaram comuns. Felipe respeitava Ricardo, admirava a relação dele com Clara. Certa vez, pediu para conversar com Ricardo em particular. Estava nervoso. Disse que amava Clara, que queria se casar com ela. Mas antes, precisava da bênção do pai. Ricardo ficou emocionado, não apenas porque Felipe estava pedindo permissão, mas porque ele estava ali para dar, estava ali para ser o pai que caminha a filha até o altar. Disse a Felipe que se Clara o amava, isso era suficiente, que ele tinha a bênção, mas que ele esperava que Felipe cuidasse dela, respeitasse seus sonhos, estivesse ao lado dela sempre. Felipe prometeu e Ricardo acreditou. O pedido de casamento aconteceu 2 meses depois. Felipe levou Clara ao lugar onde se conheceram na faculdade. Ajoelhou, declarou seu amor, ofereceu o anel. Clara disse sim entre lágrimas. A primeira ligação que ela fez foi para Ricardo. Ele atendeu em reunião importante, mas largou tudo quando ouviu a voz emocionada dela. Pai, eu vou casar! Ricardo sentiu alegria imensa. E também uma pontada de tristeza. Sua menina estava crescendo. Logo não seria mais só dele. Mas então percebeu que isso era bom. Isso era certo. Ele não a havia encontrado para prendê-la. A havia encontrado para amá-la. E amor verdadeiro não prende, liberta. Então ele disse, estou tão feliz por você, minha filha, tão feliz. E era verdade, cada palavra. Os preparativos do casamento tomaram meses. Clara queria algo simples, mas bonito. Ricardo ofereceu pagar tudo. Clara aceitou, mas fez questão de participar de cada decisão. Escolheram as flores juntos, provaram os bolos juntos, decidiram a decoração juntos. Era mais do que planejar um casamento. Era construir memórias. Era pai e filha vivendo momentos que nunca tiveram antes. Ricardo saboreava cada segundo, cada discussão sobre cores, sobre músicas, sobre convidados, porque tudo isso era vida, era normalidade. Era a vida que ele nunca pensou que teria, e agora que tinha, valorizava cada detalhe, por mais pequeno que fosse, por mais insignificante que parecesse. Para ele tudo era extraordinário, porque era com Clara. Porque eram pai e filha, porque eram família. O dia do casamento chegou em setembro de 2026. A cerimônia foi em um jardim lindo, repleto de flores. Clara estava deslumbrante no vestido simples, mas elegante. Ricardo esperava por ela na entrada. Quando a viu, o coração quase parou. Era tão parecida com Júlia naquele momento, tão linda, tão radiante. Clara se aproximou, pegou o braço dele. Ele ofereceu, ela segurou forte. E juntos caminharam até o altar. Cada passo era carregado de significado. Ricardo pensou em todos os anos perdidos, em todas as dores, em todas as lágrimas. Mas também pensou em como haviam chegado até ali, como o amor havia vencido, como a verdade havia prevalecido, como ele agora tinha uma filha. E estava entregando-a ao homem que ela amava. Era doloroso, mas também era lindo. Quando chegaram ao altar, o celebrante perguntou, quem entrega esta mulher em casamento? Ricardo respirou fundo, olhou para Clara. Ela estava chorando. Ele também. Então disse, com voz embargada, mas firme, eu, seu pai, com todo o meu amor. Clara se virou, abraçou-o forte. Sussurrou no ouvido dele. Obrigada por tudo, pai.
Obrigada por ter lutado por mim. Obrigada por me amar. Ricardo beijou a testa dela e disse: foi a maior honra da minha vida. Depois, entregou sua mão a Felipe e sentou na primeira fileira. Assistiu à cerimônia inteira com lágrimas escorrendo. Não de tristeza, mas de alegria, de gratidão, de amor puro e verdadeiro. Sua filha estava feliz, e isso era tudo que ele sempre quis. Na festa, Ricardo fez um discurso. Falou sobre segundas chances, sobre como a vida pode surpreender, sobre como o amor aparece quando menos esperamos. Falou sobre Júlia, honrando a memória dela. Falou sobre Clara, sua coragem, sua força. Falou sobre Felipe, agradecendo por amar sua filha. E terminou dizendo: passei anos acreditando que minha vida havia acabado, mas eu estava errado. Ela estava apenas esperando o momento certo para recomeçar. Clara me salvou tanto quanto eu salvei a ela. Ela me ensinou que nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido desde o início. A sala inteira aplaudiu de pé. Clara correu para abraçá-lo. E ali, no meio da pista de dança, pai e filha dançaram juntos pela primeira vez. A música era lenta, emocionante. E naquele momento, tudo fez sentido. Toda a dor, toda a perda, toda a jornada, porque levou até ali, até aquele abraço, até aquele amor, até aquela família. Meses depois, Clara anunciou que estava grávida. Ricardo ia ser avô. Ele não conseguiu conter a emoção. Abraçou a filha e chorou. Chorou porque a vida estava lhe dando mais do que ele merecia, mais do que sonhou. Clara disse que se fosse menina, chamaria Júlia, em homenagem à mãe. Ricardo concordou, emocionado. Disse que seria perfeito, que seria uma forma de manter Júlia viva, de honrar o sacrifício dela, de garantir que o amor dela nunca fosse esquecido. A gravidez progrediu bem. Ricardo estava presente em cada consulta, cada ultrassom. Comprou roupinhas, montou o quarto do bebê, leu livros sobre como ser avô. Estava mais animado do que Clara. Ela ria, dizia que ele ia estragar a criança. Ele não negava, disse que era direito de avô, que ia dar para aquela criança todo o amor que não pôde dar para Clara nos primeiros anos. E Clara disse que estava tudo bem, que ele já havia compensado tudo. E mais. No dia do nascimento, Ricardo estava na sala de espera, nervoso, ansioso, rezando. Quando Felipe saiu com o bebê nos braços, ele quase desmaiou. Era uma menina. Pequena, perfeita, com os olhos arregalados, olhando o mundo. Felipe entregou para ele. Ricardo segurou a neta com mãos trêmulas. Olhou para aquele rostinho e viu Júlia. Viu Clara. Viu Marina. Viu todas as mulheres que ele amou. Viu o futuro. Viu a esperança. Viu a continuação de um legado de amor que quase se perdeu, mas sobreviveu. Sussurrou para a pequena Júlia: bem-vinda, minha princesa. Seu avô está aqui e vai estar sempre. A bebê apertou o dedo dele. E naquele toque pequeno, Ricardo sentiu algo que nunca havia sentido antes: plenitude, completude, paz absoluta. Sua jornada havia terminado, mas uma nova estava começando. E desta vez, ele não estaria sozinho. Ricardo Almeida não acreditava em milagres. Não acreditava em segundas chances. Não acreditava que a vida poderia ser boa novamente. Mas então, Clara apareceu, com um segredo, com uma verdade, com um amor que ele não sabia que existia. E tudo mudou. Ele aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, que o passado pode trazer presentes inesperados, que as feridas podem cicatrizar se permitirmos que o amor entre. Clara lhe deu uma família, mas mais do que isso, ela lhe deu uma razão para viver, para amar, para acreditar. E agora, segurando sua neta nos braços, Ricardo finalmente entendeu. A vida não havia acabado quando Júlia partiu, nem quando Marina morreu. A vida estava apenas esperando, esperando por Clara, esperando por este momento.
esperando para provar que o amor sempre vence, sempre, sem exceções. Inscreva-se no canal se essa história tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Comente se você também acredita que a família é o maior presente que a vida pode nos dar.